Bom, essa é uma lembrança muito boa, porque eu nunca pude jogar com o Krieger. Nós jogamos uma vez na seleção paranaense juntos, nunca pude jogar com ele. Então a gente jogava contra. Só que a gente jogava contra no domingo de tarde e no domingo de noite, se a gente encontrasse, estava tomando um chopp ou estava tomando uma Coca-Cola, melhor, depois do Atletiba. Não tinha a disputa dentro do campo e terminava o jogo, ganhe. Quem ganhasse, terminava ali. Pós-jogo, a gente se encontrava em certos locais, sem problema algum. Nós saímos do estádio, nós, por exemplo, quando jogávamos no Couto Pereira, o Belfort Duarte era dividido ao meio. Lembra-se que tinha uma corda apenas? Só uma corda. E a torcida para lá e a torcida para cá. E não havia uma confusão. E as duas torcidas saíam pela Mauá, juntas, independente de resultado, e saíam conversando. Cada um defendia o seu clube, sabe? Mas não era sangria desatada. Se perdia, perdia. E daí? O que acontece? No jogo de futebol você pode perder ou ganhar. Aí, perdia, vamos melhorar. Ganhava, opa, vamos festejar. Era assim. Agora perde, parece que vai acabar o mundo. Não pode ser assim. Não se admite, né, derrota hoje, né? Eu nunca vi, por exemplo, o Sicupira em jogo algum, principalmente o Atletiba, fazendo um gol e fazendo alguma coisa, alguma micaretagem para a nossa torcida, como o caso meu. Jamais. Entende? Jamais. Então, esse respeito nós adquirimos. Eu tenho, por exemplo, quando tive aquela contusão, né, Sicupira? Eu me lembro. Que eu fiquei muito mal, quase desencarnou. Quase, exato. O Atlético mandou rezar uma missa para que eu me recuperasse. Eu fui no hospital algumas vezes fazer uma visita particular do amigo, porque ele, quando jogava no Britânia e eu no Ferroviário, nós jogamos contra já aquele tempo, começou no tempo de juvenil, né? Então a gente tinha um respeito e é como ele diz, ninguém provocava, porque se um de nós dois, que estávamos entre aqueles mais conhecidos, acendesse um negocinho desse tamanho, como em entrevista, a gente jamais perdia o respeito pelos outros. Né? Jamais agredia. Né? Você jogou no 4x3? Joguei. Esse é o que a gente marca do Atlético mais lembra, né? Porque o Curitiba começou a ganhar 2x0. Quer dizer, 2x0 tá morto, não tem mais o que fazer. Aliás, eu não joguei. Você não jogou? Não jogou. E aí o Passarinho fez 2 gols e 2x0 pro Curitiba, acabou. Aí pênalti. Perderam contra o Curitiba, o Nilson Borges bateu. Era para eu bater, mas eu dei uma pipocadinha, disse que o joelho estava doendo. Sabe, que 50 mil pessoas no Couto. Perdendo 2x0, eu vou lá e perco o pênalti, como é que fica? Né? E o Nilson disse, não vai bater? O Nico que me pegou, eu digo, não, o joelho aqui está pipocando. Eu digo, não, que nada. E o Nilson vai e bate na trave, eu bato fora. E continua 2x0. Mas aí, antes do intervalo, nós empatamos. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, fizemos 3x2, 4x2. Aí o Curitiba fez o terceiro e ficou martelando até o fim do jogo. Para mim, aquele foi o Atletiba especial. Eu tenho, assim, uma memória que nós ganhamos do Atlético 5x0. Um resultado... Mas eu não estava nessa. eu não estava na sua, você não esteve na minha. 5x0 eu não estava. E nós ganhamos de 5x0, tá? Foi assim um jogo extraordinário. E não pelos 5x0 que não tenha sido um jogo sensacional. Foi um clássico um dos melhores.
E nós tivemos a felicidade de ganhar de 5-0, porque aproveitamos a oportunidade nesse jogo. E eu lembro que nessa ocasião, nesse jogo, Sicupira, eu dei um drible assim que eu fiquei meio... Até disse, ué, como é que foi? Eu dei um drible no Charrão, no nosso querido Charrão, que Deus o tenha, com o olhar, porque houve a cobrança de um lateral e a bola seguiu, e eu olhei, disse, acho que eu vou sair para o lado de cá. E quando eu chego na bola, ele crente que eu fosse sair para o lado de lá, pra cá. ele saiu e a bola continuou. A bola continuou, eu não toquei na bola. E caixa. Ele disse, pô, Charrão, você me enganou. Tem um outro Atletiba que eu lembro que foi em 72, que o nosso time era melhor que o do Curitiba, aquele ano. 70 o Atlético foi campeão, mas o Curitiba era melhor. Exato, 72 exato. nós éramos melhores, jogamos uma quarta-feira à noite. Bem lembrado. E perdemos 2-1, eu acho que você fez um gol e o Zé Roberto fez outro. Na quarta de noite, 2-1. Aí no domingo foi um 0-0 que nós demos acho que umas 4 bolas na trave. O Nilo tirou bola de cabeça de dentro do gol. As coisas que a gente começa a lembrar, né? Que era pra gente ter ganho, porque daí teria um terceiro jogo e a nossa chance era boa. O 0-0 deu o título para eles, isso em 72. Aí você vai dizer, não era nem nascida ainda. Eu lembro bem desse jogo porque nós sabíamos que se tivesse o terceiro jogo seria muito difícil. Seria muito difícil. Mas são essas coisas, né, Sicupira, que deixava a gente assim, que tinha conversa para se conversar, não só entre nós, coxas, como nós, atleticanos. Agora eu estou pensando uma coisa, imagine um 5-0 hoje, para qualquer lado, cai o mundo. O campeonato paranaense era forte, porque hoje aqui também vai um puxãozinho de orelha no povo que não lida com o campeonato paranaense. Porque os nossos times hoje, a chance de levantar uma taça é no paranaense, que no brasileiro está difícil. Então, cuidem do paranaense, ponham os seus melhores times, no caso do Atlético, que joga com um time alternativo, né, para exatamente chamar a torcida, motivar a torcida. Os campeonatos paranaenses, eles significavam na época o brasileiro hoje, né? Porque as equipes do interior eram fortíssimas. Quando nós ganhávamos fora, era uma alegria, olha, era difícil de descrever. Quando se conseguia ganhar de um Maringá, de Bandeirante, Londrina. Sabe? É como se hoje você ganhasse fora no Campeonato Brasileiro. E era muito valorizado. E hoje, infelizmente, com esse campeonato 3 meses, né, as equipes também elas não são culpadas. Não, e o interior, né, eles jogam de fevereiro agora a maio e depois param. Os jogadores vão cada um para um lado, no outro ano eles têm que juntar. Então, os interessados tinham que cuidar disso. Porque primeiro o paranaense, depois o brasileiro. E não é todo mundo que vai para o brasileiro também, né? Por exemplo, nós somos de um tempo que um ano ia o Curitiba, outro ano ia o Atlético. E no caso do 68, por exemplo, que foi o Atlético, o Célio, que era goleiro do Curitiba, veio jogar com a gente, o Nilo, que era lateral do Curitiba, veio jogar com a gente. Hidalgo. Numa outra vez veio o Hidalgo e o Hermes. Aí num outro foi o Charrão e o Nilson foram para lá. Então existia essa integração, que hoje não existe e que vocês e todos aí estão tentando, né, recuperar. Eu acho ótimo. Se conseguir, é um grande começo. O Krieger era um jogador que não tinha muita velocidade, não era um velocista, mas tinha uma técnica, sabe, invejável. A bola, quando chegava no pé dele, colava. Ele não precisava virar a cabeça para saber que tinha um companheiro aqui. A bola vinha, ele tocava para cá, já sabia que o cara estava ali. Então, e não saiu de Curitiba porque não quis.
porque tinha um monte de time do Rio, de São Paulo, que veio aqui para buscar o Krieger e nunca saiu. Eu saí com 19 anos, eu já fui embora, fui para o Rio. E ele ficou aqui, por isso fez essa história bonita no Curitiba, né? Jogou quantos anos lá? Vai fazer agora... Não, mas que você jogou. Joguei 10 anos. 10 anos. Eu joguei 8 no Atlético. Então hoje você não vê mais um jogador, porque ele está jogando aqui, mas ele está de olho no dinheiro lá para frente. Europa, China, sei lá. Não tem mais raízes. Nem que tem que comer cachorro na China, mas eles querem... E a gente não, a gente é daqui de Curitiba, sabe? Então tinha a vizinhança que a gente tinha que dar satisfação, os amigos, o pessoal que estudou com a gente, enfim. A gente fazia parte, estava envolvido. O cara que vem de fora daqui, o Atletiba perdeu, ganhou, ganhou. De repente eu estou indo embora. Né? Então não, o sentimento da gente era esse. E uma coisa que eu sempre lamentei é de não poder ter jogado mais tempo com ele ou num time, né, que não deu certo. Uma vez que eu me lembro, jogamos uma noite numa seleção paranaense, fizemos um monte de tabela, era uma facilidade, era gostoso, né, porque quando isso acontecia. E, enfim, cada um fez sua parte, né. Tecnicamente, Sicupira era um jogador extraordinário e tinha visão ao gol, cabeceava muito bem, né? E tinha um chute muito forte, próximo à grande área, ele cansou de fazer gols, né? Não era um jogador egoísta, né? Por ter essa qualidade, tabelava com facilidade com os companheiros e os companheiros, por esse motivo, cediam muitas bolas a ele, justamente naquele ângulo aonde ele gostava de bater. Então, dispensa-se comentar, pessoas que estão aqui conosco aí podem confirmar essas coisas. Que o Atletiba seja um Atletiba bem disputado, que tenha uma torcida. O que a gente mais sente, né, Sicupira, é você olhar para a torcida e não ver crianças com os pais. Famílias, né? As famílias. E as famílias saindo tranquilas com os filhos vestindo a camisa do seu clube. Então isso entristece muito, a mim entristece demais. O que é um risco hoje, né? Sair no dia de Atletiba... Antigamente você colocava um decalque no seu carro, hoje você não pode fazer mais. Sabe? Antes você fazia e era respeitado. Então isso que nós queremos, eu em vida ainda quero ver. Da minha parte, o recado para as pessoas de bem, aquelas que vão para o campo para torcer, é desnecessário. Porque eles levam a família, aquilo que a gente tanto pede. Então, o recado vai para aquelas outras pessoas que acham que a briga é uma extensão do Atletiba. Isso não é verdade. Que a gente tenha segurança, que se cuide de ônibus, enfim, da cidade, porque o Atletiba representa Curitiba, representa a cidade. E seria tão bom a gente ver, depois do Atletiba, ainda uma confraternização. Que isso aqui que nós estamos começando hoje, que a gente veja mais e mais vezes para o bem do clássico. É isso que nós realmente queremos ver, um Atletiba, né, que as pessoas realmente saiam como saíam, né, que tenham aquela vontade de ir ao estádio e poder ir ao estádio, que haja uma união com eu querendo o verde e o branco e ele querendo o vermelho e o preto. Né? Gosto e cor não se discute, mas o respeito tem que existir. A partir do momento que existir o respeito, olha, como antigamente se tinha,
nós realmente voltaremos a ter aquela felicidade que tínhamos. É, porque o respeito no jogo é o respeito da vida, né? Você tem que respeitar o espaço da pessoa, a individualidade da pessoa. Então é só uma extensão da vida para o futebol. Ok? Valeu, foi lindo. Isso é sincero.